E o Vasco da Gama está mais perto de contratar Bruno Duarte, centroavante brasileiro de 30 anos de idade que joga no Estrela Vermelha. Se depender do centroavante, o negócio vai acontecer. Cruz Maltino já fez uma oferta de 1,5 milhão de euros ao Estrela Vermelha, agora aguarda por uma resposta à oferta de 9 milhões de reais. O Bruno vê nessa oportunidade de jogar no Vasco a grande chance de fazer sucesso no futebol brasileiro. Ele havia surgido no Palmeiras, teve uma passagem boa pela Portuguesa antes de jogar no exterior. Com destaque no Lviv da Ucrânia, também esteve no Vitória de Portugal, no Damac, entre outros. Temporada atual de 5 jogos, 3 gols e 3 assistências. Tem 2 jogos e 3 gols nas eliminatórias para a Champions League. Bruno Duarte quer jogar no Vasco. Resta agora que os clubes se acertem. Amigo vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Vascão. E não foi qualquer vitória. O Vasco não apenas venceu, o Vasco da Gama goleou o Olímpia dentro do Paraguai, dentro do Defensores del Chaco. 4-1. Com autoridade, o Vasco mandou embora um tricampeão de Libertadores. Que vitória, que goleada, que classificação importante para o Vasco. O Vasco que hoje completa os seus 128 anos. E nós, vascaínos, ganhamos um presentão. É claro, vamos falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, falar sobre a partida de ontem. Tem informação também importante para trazer aqui a você relacionada à chegada do atacante Bruno Duarte e muito mais, amigo. Porque ontem, diante do Olímpia, no Defensores del Chaco, o Vasco da Gama venceu muito bem, com autoridade, mostrando que quem manda é o Vasco. 14 finalizações, sendo 9 no gol. Mesmo número de finalizações, inclusive, do clube paraguaio. O Vasco, então, chega às quartas de final da Copa Sul-Americana. E esse que está aparecendo a vocês é o chaveamento. O Vasco está do lado esquerdo, ali embaixo, ó. Passou do Olímpia, está nas quartas de final. Espera agora o adversário que vai sair de River e Santa Fé. O jogo de volta vai acontecer na semana que vem. Em cima já tem definido as quartas de final, Boca e São Paulo. Do lado direito, Atlético Mineiro e Santos se enfrentam. E Botafogo é eliminado para o Cienciano. O Cienciano então enfrenta o City Torque. Tá aí, amigo. Quartas de final gigante. Quartas de final de Copa Libertadores. Bota lado a lado, tá? A Sul-Americana e a Libertadores, que parece que é o inverso. Parece que os clubes que hoje disputam a Libertadores estariam na Sul-Americana, o certo é na Sul-Americana, e os clubes que hoje disputam a Libertadores têm lugar fácil na Sul-Americana. Aliás, os clubes que disputam a Sul-Americana tem lugar fácil na Libertadores, está tudo invertido. A Sul-Americana esse ano está mais difícil de ser conquistada do que a Libertadores, e é bom assim, um caminho grande. É pegando o Deportivo Cali na terceira fase, é pegando e passando do Olímpia, campeão de Libertadores nas oitavas. Agora é pegando tomar o River, eu quero o River Plate dentro do Monumental nas quartas. Depois das quartas é Boca ou São Paulo na semi. E a final, amigo, é Santos, é Atlético Mineiro, olha as equipes que o Vasco da Gama terá pela frente. E que vem, amigo, porque estamos classificadaços. E o Pedro Emanuel falou um pouco sobre o que ele achou da partida após o jogo em entrevista coletiva. E eu trago, é claro, as palavras de Pedro Emanuel para você. Se liga só. Eu acho que hoje funcionou... Eu acho que funcionou hoje uma equipa que entra bem no jogo, tem a primeira oportunidade para fazer 1-0 com o Andrés, não o faz e depois sofre um grande gol, frente a uma grande equipa que estava também com o estímulo de conseguir passar jogando em casa, jogando dentro de casa, e sabemos que são fortes no jogo direto, no segunda bola, envolver a área, e preparamos muito bem isso. A equipa foi muito competente nisso. E tivemos a capacidade e o discernimento que infelizmente não tivemos no último jogo, que foi sofrermos um golo e não entrarmos em desespero. Preparamos também isso, e isso foi importante para termos sofrido um golo aos 15 minutos e tivemos ali 5 minutos de alguma instabilidade, 5 ou 8 minutos de alguma instabilidade, mas reequilibramos, fizemos o empate e passamos para a frente no resultado com duas excelentes jogadas com a envolvência do nosso ataque, que estava a precisar disto também. Estava a precisar de confiança, jogadores que jogam e de marcar.
Acho que o jogo tem pouca história porque nós acabamos por ter a personalidade e a coragem e acima de tudo a qualidade no nosso jogo e conseguimos ter uma vitória que é bastante importante para nós. Chegarmos aos quartos de final numa competição onde nós não chegávamos já há algum tempo, salvo erro, acredito que são 14 anos que não chegávamos a esta fase da competição. E isto é fruto do trabalho de um grupo que acredita bastante, que tem vindo a melhorar, que está em crescendo. Mesmo termos perdido o jogo com o Santos, nós tivemos muitas oportunidades e principalmente o nosso ataque estava a precisar de uma noite como esta. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram, essas foram as palavras do técnico português Pedro Emanuel. O Vascão voltando, então, a disputar umas quartas de final de Copa Sul-Americana. Curiosidade importante, o Vasco venceu todos os jogos de volta em duelos eliminatórios sob o comando de Pedro Emanuel. Foram 3 até então. Jogo de volta, né, da terceira fase, enfrentando a equipe dos playoffs, né, enfrentando a equipe do Deportivo Cali, do Independente Medellín, perdão, falei Deportivo Cali, inclusive, há poucos minutos atrás, mas é Independente Medellín, e vencendo 1-0 no jogo de volta em São Januário. Fluminense Copa do Brasil 3-1, jogo de volta, e agora Sul-Americana 4-1 contra a equipe do Olímpia. Para você que gosta de se agarrar a números, tá? O Vasco da Gama, ele chega pela terceira vez na história em 2 competições ao mesmo tempo nas quartas de final. Terceira vez na história que o Vasco da Gama chega em 2 competições ao mesmo tempo nas quartas de final. A primeira vez que aconteceu foi em 1998, que o Vasco chega à quartas de final de Copa do Brasil e chega às quartas de final de Libertadores. O Vasco, se eu não me engano, cai para o Cruzeiro em 98 na Copa do Brasil e é campeão da Libertadores daquele ano. A outra vez que isso aconteceu foi em 2011. O Vasco chega às quartas de final de Copa do Brasil e chega também às quartas de final da Sul-Americana. Se eu não me engano, naquele ano o Vasco cai para a Laú, Universidade do Chile. É campeão da Copa do Brasil. Terceiro ano na história que o Vasco chega às quartas de final de Copa do Brasil e de uma competição continental que é a Sula. Nas 2 vezes anteriores, o Vasco venceu uma delas. Se a história se repetir, talvez hoje, esse ano, também ganharemos outra. Temos um técnico muito acostumado com Copas, um Pedro Emanuel que gosta de competições assim, de mata-mata, está acostumado com esse tipo de competição, então esperemos que dê certo. Assim como também esperemos que dê certo com Bruno Duarte. E olha, amigo, tem tudo para dar certo, tá? As coisas estão muito avançadas e o Vasco vive a expectativa, sim, de fechar a contratação do atacante brasileiro que hoje pertence ao Estrela Vermelha do futebol sérvio. A negociação nas últimas horas evoluiu de forma muito positiva e o que eu digo para você na manhã dessa sexta-feira é que é uma grande chance de Bruno Duarte ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama nos próximos dias, tá? Vasco, como eu trouxe a vocês, colocou já na mesa do Estrela Vermelha essa proposta no valor de 1,5 milhão de euros, algo em torno de 9 milhões de reais, e agora a diretoria Cruz Maltina trabalha para avançar nas tratativas com o clube sérvio. Um ótimo jogador, um excelente atleta que chega com status de titular absoluto no setor ofensivo do Vasco da Gama, gostou do projeto apresentado pelo Cruz Maltino, sinalizou o desejo inclusive de se transferir para o Vasco. A proposta salarial colocada pelo Vasco na mesa do atacante foi muito boa, uma proposta superior à casa de 600 mil reais por mês de salário, com um contrato até o final de 2029. Isso teria deixado o Bruno Duarte bem feliz, bem contente com aquilo que recebeu, e então as conversas avançaram. Vamos ver, amigo, as cenas dos próximos capítulos. Entretanto, informação muito legal. Muito legal, o Vasco passando para as quartas de final, o Pedro Emanuel muito bem com o grupo e o Vasco fechando a contratação do centroavantaço Bruno Duarte. É isso, cara, parece que virou, né? Só para completar, vencer o Palmeiras no domingo dentro do Allianz e quarta-feira venceu Vitória nesse jogo de ida de Copa do Brasil. Fala, fanático vascaíno! Parabéns, fanática vascaína! Que felicidade!
Começamos o café em altíssimo nível, com o primeiro gol, aquele que abriu o caminho para a goleada, 4-1 em cima do Olímpia, um golaço do Thiago Mendes. Sejam todos muito bem-vindos. A voz ainda não está 100%, mas vamos recuperar, porque foi demais, foi um grande jogo, mostrando que o Vasco é o time da virada. E parabéns pelos nossos 128 anos de existência. Deixa aqui o seu comentário, quero ler a sua avaliação da goleada, classificação. Agora é foco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Copa do Brasil. O consórcio Maracanã, que não é nenhuma surpresa, está tentando dificultar a nossa vida. É sempre assim. A história do Vasco é contra tudo e contra todos. Que atuação teve o nosso camisa 10. Opa, ele é o 23. Mas o capitão bem que poderia ser o camisa 10, porque ele teve uma atuação de camisa 10. Comandou o time, pisou na área, fez gol, cadenciou o jogo quando tinha que cadenciar, acelerou quando tinha que acelerar, deu uma aula e o jogo foi na casa do adversário. O Olímpia é fraco, não importa. O adversário que apareceu no Defensores del Chaco lotado, o Vasco foi lá e detonou. 4-1. Aliás, não só o Thiago Mendes jogou muito bem. Robert Renan fez uma partida muito segura. Cuesta da mesma forma. Nossa dupla de zaga foi muito bem. Os laterais avançaram, foram ao fundo. Parabéns. Aí, Puma, 2 lindas assistências. Cuiabano também, que podia caprichar um pouquinho mais, mas fez boa atuação, principalmente defensiva. Barros jogou muito no sistema defensivo, marcou pra caramba. Na frente, os caras fizeram gols. Nós tivemos 14 finalizações, sendo 9 no alvo. Teve capricho, teve goleada. Adson fez um belíssimo gol. O David fez um gol que foi um esculacho, né? Um gol de peito de Cruz de Malta. O Spinelli fez gol de centroavante, entrando no segundo tempo, mostrando que o Vasco teve psicológico em dia, calma, sofreu um revés, um belo gol, uma falha de marcação do Andrés, mas um belíssimo gol do Matus. Depois, jogo no bolso, debaixo do braço, administrando e tocando a vida. E o Vasco vence com autoridade. Agora aguarda o próximo adversário, que vem do Independiente Santa Fé e River Plate, na próxima quarta-feira, Monumental de Nunes. Se o Vasco pegar o River Plate, primeiro jogo no Rio, dia 9, segundo jogo em setembro, dia 16, lá no Monumental de Nunes. Essa é a tendência, né? O River joga em casa, é a tendência que avance. Como é bom ser Vasco, né? Como é bom ser Vasco. Antes de falar da homenagem que vamos fazer aqui ao Vasco pelos 128 anos de glória, de história, com essa linda camisa que a gente carrega a cruz no peito, com muita história. O time volta para o Brasil hoje, tem treinamento ainda no Paraguai, vai direto para São Paulo, porque domingo tem um desafio. É o líder Palmeiras. E essa vitória, essa classificação, e eu falei isso antes do jogo, no nosso pré-jogo, falei, muita gente perguntava, não é melhor ser eliminado? Focar no brasileiro? Nunca é bom ser eliminado. O Vasco coloca 3.600.000 reais no bolso, dinheiro que ajuda no dia a dia. O Vasco classifica para as quartas de final. Aliás, em 2011, fomos às quartas da Copa do Brasil e da Sul-Americana ao mesmo tempo. Batemos campeão da Copa do Brasil. Em 1998, também chegamos às quartas de final, da Libertadores e da Copa do Brasil. Batemos campeão da Libertadores. Quem sabe, nesse ano, estamos nas 2 quartas, Copa do Brasil e Sul-Americana, não tem um título para a gente comemorar. Porque a vitória de ontem, de virada, da forma como foi construída, é do tamanho do Vasco. De um gigante que não desistiu, que não sucumbiu a um revés. Foi lá, buscou, venceu e calou o Defensores del Chaco. Só que agora o buraco é muito mais embaixo. É o Palmeiras, que é o líder da competição. Mas que essa vitória sirva de exemplo e norte para o Vasco dar uma subida e começar a pensar em sair e distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco tem pela frente o Palmeiras, vitória na Copa do Brasil em casa, já vou falar sobre esse jogo, Cruzeiro e o Vitória fora. São os próximos 4 jogos do Vasco. Maracanã ou São Januário? Eis a questão. O Vasco solicitou ao consórcio, conforme um acordo,
tem 8 jogos para fazer no Maracanã ao longo do ano. E claro que diante da briga infantil, boba, do ex-fumante, como comparou o Rica Perrone, que não quer que mais ninguém fume, né? Esse parece o BAP, né? No caso representando o Flamengo. O consórcio Flamengo e Fluminense disse não pode jogar não. Só que não tem jogo no Maracanã, tem nada. Aí o Vasco vai ter que fazer o quê? Acionar o judiciário, acionar o governo do estado, para alguém ter a mão firme e falar, não, o Vasco pode jogar. Para que isso? Então, por enquanto está vetado, mas hoje pode ser uma decisão. Para que isso? É isso que o presidente do Flamengo prega? Um futebol forte? Porra nenhuma. Mentiroso, né? Tá aí mostrado. As ações falam por si só. Ontem ele deve ter ficado aborrecido que o Vasco goleou e avançou. Enfim, olha, vou convidar você para hoje às 6 da tarde para uma live especial sobre o aniversário do Vasco da Gama. Quero que você vá até o final do vídeo, porque o 4º gol é para celebrar a nossa classificação. Domingo, Facundo Colide e Sousa enfrentam o Palmeiras. 128 anos de história. Qual é o seu grande momento? Qual é o seu grande jogo? Qual é o seu grande título? Eu sou nascido em 1977. Vi grandes times do Vasco da Gama. Minha lembrança começa em 1984, na final para o Fluminense, que nós perdemos. Mas depois tem tantos títulos. 1987, gol do Tita, campeão estadual, quando essa competição era muito valorizada. Veio o ano seguinte e distribuímos cocadas pelo Rio de Janeiro, porque cocada saiu do banco, fez gol, foi expulso, e aquela catarse, aquela euforia vascaína. Ano seguinte, 1989, gol do Sorato, cruzamento perfeito do Luiz Carlos Vinck, Bebeto puxa a marcação e Soratinho, pá, de cabeça, numa atuação memorável do Acácio. 1992, vi surgir um rapaz chamado Edmundo, que deu um esculacho. Vasco, campeão carioca, poderia ter sido campeão brasileiro. Por algumas falhas individuais, não fomos. Tricampeão 93, 94, numa atuação fantástica dos nossos times. Vi a despedida de Roberto Dinamite, vi surgir Romário, vi chegar Bebeto. 97, 98, 99, 2000. Que anos, senhores. Campeão brasileiro, Rio-São Paulo, estadual, Mercosul, brasileiro, Libertadores. Não passamos um ano nesse período de 97 a 2000 sem comemorar um título. O Vasco é um gigante. Mas o século XXI reservou capítulos muito pesados na nossa história. 4 rebaixamentos e uma permanência na Série B, ou seja, 5 disputas nessa competição. O Vasco tem uma torcida que é fantástica e que jamais virou as costas para a nossa paixão, para o time. E graças a ela, está de pé, com 128 anos de história. Sofrendo para ganhar dos adversários dentro e fora de campo. E olha que fora tem tantos adversários, inclusive vascaínos, pasmem, mas tem. Só que o gigante está pronto. Pronto para ressurgir, para ter um novo investidor, para partir em novas conquistas, desbravar novos mares. Parabéns, Vasco da Gama. Parabéns, vascaínos. Vamos celebrar as grandes conquistas, os grandes ídolos que eu vi, meus 2 grandes times, Acácio, Luiz Carlos Vinck, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Felipe, Luizinho Quintanilha, Giovani, Edmundo, Roberto, Romário e Bebeto. No segundo tempo, eu mudo meu time, daqueles que eu vi jogar. Carlos Germano, Paulo Roberto, Donato, Alexandre Torres e Mazinho. Dunga, Juninho Pernambucano, Ramonzinho Menezes, Mauricinho, Donizete e Luizão. O técnico destas 2 seleções, Antônio Lopes. Muito obrigado. Obrigado a meu avô Rubens, que me fez ser vascaíno. Obrigado a você, que me dá diariamente a sua audiência e me dá a chance de falar olhando no seu olho. A nossa paixão a gente carrega no peito e jamais abandona.
O quarto gol ontem é apenas um símbolo de uma grande conquista, de uma grande virada, e que venham novas conquistas e novas viradas. O Vasco, como diz meu amigo, meu irmão Zé Colmeia, é para quem acredita. E nós acreditamos. O Vasco de tantos vascaínos, famosos ou não, mas todos vascaínos. Aqueles que abraçam, torcem, sofrem e estão ao lado da nossa paixão. Viva o Vasco! Vamos celebrar! Porque o Vasco é um gigante. A minha narração do quarto gol do Spinelli foi assim, com emoção, para você. Muito obrigado pelo carinho. Mais tarde tem uma live super especial para comemorar 128 anos de glória, de muita história e, claro, com presente para você. Excelente sexta-feira! Viva o Vasco! Ao Vasco tudo sempre! Guizinho! Um beijo para você que simboliza as novas gerações, para o meu filho Lucas, vocês que são resilientes, resistentes, apaixonados. O café foi maior, mas precisava para celebrar a nossa paixão. Abra um sorriso, saia com a sua camisa vascaína. Obrigado a você que está comigo no nosso Fanático Vascaíno, o Super Coffee Diário da Informação, o Café Vascaíno que abre a nossa programação. Como é bom ser Vasco! Felicidades, parabéns e casaca, gol neles! Acompanhe até o final, Spinelli, eu tenho a força, 4-1. Aos secadores, um beijo, a conta de luz vem alta, tchau! Olha, só lembrando quem estava pendurado antes do jogo, nessa partida, Tietê, Thiago Mendes e Lucas Freitas. Ou seja, o Thiago levou um cartão de sacanagem do árbitro e tá fora do primeiro jogo da fase quartas final. Eu acredito no gol do Vasco. Desce Adson, vambora pra cima. Rolou, Tietê, ajeitou, Puma, capricha, cruzamento, Spinelli! Casaca! É pra botar de 4. Toma essa goleada! Casaca! 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 Como é bom ser Vasco! Grita, grita, torcedor! Gol! Eu tenho a força! É do He-Man no contra-ataque! É pra meter o time do Olímpia de 4 em casa! 4 pro Vasco! Gol de centroavante! Esquece! Pega lá dentro, Oliveira! Conte comigo! 1, 2, 3, 4! Parabéns, Vasco da Gama! 128 anos de existência. Amanhã o presente tá aí. É a classificação para a fase quartas de final. Com autoridade, com goleada. É o Vascão classificado! Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.